Bom, pessoal, a questão diz o seguinte: determine a intensidade da força resultante Fr, que é igual a F1 mais F2, e sua direção medida no sentido anti-horário a partir do eixo x positivo, certo? Bom, aqui nós temos a figura da questão, onde nós temos aqui a força 1, a força 2, aqui o plano cartesiano. Para resolver essa questão, nós vamos precisar representar as forças F1 e F2 em relação ao plano cartesiano na direção x e y. Ou seja, F1 será igual ao módulo de F1 vezes o seno de 30 graus na direção I mais o módulo de F1 vezes o cosseno de 30 graus na direção J. F2 será igual ao módulo de F2 vezes o cosseno de 45 graus na direção I, menos, esse menos é por conta que a coordenada y em F2 está na parte negativa. Então, menos F2 vezes o seno de 45 graus na direção J. Certo? Substituindo os valores, nós vamos ter que F1 vai ser igual ao módulo de F1, que é 250, vezes o seno de 30 graus na direção I, mais 250 vezes o cosseno de 30 graus na direção J. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter que F1 vai ser igual a 125 na direção I, mais 216,506 na direção J. Certo? Esse aqui é o nosso valor de F1. F2 será igual ao módulo de F2, que é 375, vezes o cosseno de 45 graus na direção I, menos 375 vezes o seno de 45 graus na direção J. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter que F2 será igual a 265,165 na direção I, menos 265,165 na direção J. Esse aqui é o valor de F2. Pronto, aqui nós vamos ter a força F1 em coordenadas cartesianas, certo? E aqui nós vamos ter F2 em coordenadas cartesianas. Isso aqui nas direções x e y. Para encontrar a força resultante, o que é que nós vamos fazer? A nossa força resultante em x será igual ao somatório das nossas forças em relação a x, certo? E a força resultante em y será igual ao somatório das forças em y, ok? Ou seja, a nossa força resultante em x será igual a componente de F1 em x mais a componente de F2 em x. Ou seja, a força resultante em x será igual a 125 mais 265,165. Isso aqui vai nos dar 390,165.
a força resultante em Y será igual à soma disso aqui, que vai nos dar menos 48,659. Isso aqui na direção I, isso aqui na direção J. Ok? Pronto. O módulo da força resultante será igual a raiz da força resultante em x ao quadrado mais a força resultante em y ao quadrado, certo? Substituindo os valores, nós vamos ter que a força resultante será igual a 390,165 ao quadrado mais menos 48,659 ao quadrado. Calculando isso aqui, a nossa força resultante será igual a 393,187. E aqui nossa unidade. Essa é a unidade, essa é a nossa força resultante final. A questão ainda pede a direção da componente da força resultante. Para calcular a direção da força resultante, nós vamos utilizar essa formulazinha, que é a inversa da tangente do módulo da força resultante em Y sobre a força resultante em X. Ok? Pronto. Isso aqui será um θ que nós vamos achar. Substituindo os valores de x e de y aqui, nós vamos ter o seguinte, que a tangente a menos 1 do módulo de menos 48,659 sobre 390,165 será igual a isso aqui será igual a 0,13911 aproximadamente. Ok? Pronto. Então, qual será o nosso θ? Nosso θ será 7,1 graus. Vamos aproximar esse θ para 7 graus, ok? Pronto. Bom, pessoal, para nós encontrarmos aqui a direção da força resultante em relação ao eixo x, nós precisamos saber as coordenadas da força resultante para podermos saber qual quadrante está a força resultante e, lógico, esse ângulo θ, que nós encontramos agora há pouco. Pois bem, a força resultante vai estar no quarto quadrante. Por quê? Porque o nosso x está aqui no positivo, a coordenada no i é positivo, e no j é negativo, ou seja, as coordenadas de FR vai ser aqui no x e no y aqui embaixo. Ou seja, a nossa força resultante estará por aqui, certo? E esse θ será exatamente esse ângulo. (7 graus). Mas a questão quer no sentido anti-horário. Esse é o sentido horário, ok? Então, a questão quer exatamente esse ângulo aqui, ó, desse x, dando uma volta até a força resultante. Chamando esse ângulo de φ, ele será igual a 360, que é a volta inteira até o eixo x, saindo de x e voltando para x, menos esse espaço de ângulo aqui, que é 7 graus.
ou seja, o nosso φ será igual a 353 graus. Esse é o ângulo que a questão quer, que é o ângulo do eixo x positivo até a força resultante, certo? Essa foi a questão 2.3 do livro do Hibbeler, da 10ª edição.